E aí, pessoal, simbora para a resolução dos exemplos do nosso capítulo de espelhos esféricos, tá? Então, bora começar com o exemplo 1 da página 132. Em um farol de automóvel, dois espelhos esféricos côncavos, então a gente tem dois espelhos esféricos que são côncavos, tá? São utilizados para se obter um feixe de luz paralelo a partir de uma fonte aproximadamente pontual. O espelho principal é tem 16 centímetros de raio. Então, bora colocar aqui só esses dados, tá? O raio do espelho côncavo 1 é 16 centímetros. E o espelho auxiliar E2 tem 2 centímetros de raio. Então, o raio para esse espelho E2, que eu vou chamar de R2, tem 2 centímetros. Para que o feixe produzido seja efetivamente paralelo, quais devem ser as distâncias da fonte S ao vértice M e N dos espelhos? Ou seja, ele quer saber essas distâncias aqui, ó, da minha fonte S ao vértice do espelho é 1 e da fonte S ao vértice do espelho é 2, tá? Então, aqui M ao vértice do espelho é 1 e N ao vértice do espelho é 2. Para resolver essa questão, a gente precisa ter conhecimento sobre os raios notáveis ou raios particulares, tá? Bora começar com o espelho E1. Bora focar aqui primeiro nesse espelho E1. Para esse espelho E1, gente, deixa eu só ajeitar aqui, porque esse aqui eram 2 pontos. Para esse espelho E1, o raio vai partir dessa fonte luminosa pontual, ele está batendo no espelho E1 e ele está saindo paralelo. Então, qual raio notável seria esse, ó? Se chega ao espelho alinhado com o foco desse espelho, sai paralelamente ao eixo principal. Se chega alinhado ao foco do espelho, é refletido paralelamente ao eixo principal. Ou seja, para o espelho E1, essa fonte pontual S, ela está exatamente, vou botar igual, tá? Ela está exatamente sobre o foco do espelho E1. Ou seja, qual é a distância de S até o vértice? Essa distância vai ser nada mais, nada menos do que a distância focal para esse espelho. Gente, a questão não forneceu a distância focal, mas ela forneceu o raio de curvatura. A gente sabe que a distância focal de um espelho esférico é a metade do raio de curvatura, vai ser R1 sobre 2. Ou seja, 16 por 2. A gente acha que essa distância SM vale 8 centímetros. Beleza? Então, já resolvemos aqui, ó, metade da questão. Bora partir agora para o segundo espelho e identificar qual o elemento S é para esse espelho, tá? Qual o papel dessa fonte S nesse espelho? Se a gente observar para o espelho E2, o raio parte dessa fonte, bate até no espelho e é refletido voltando pelo mesmo caminho. Que raio particular é esse? Ó? Sai da fonte, bate no espelho E2 e retorna pelo mesmo caminho. Esse é o raio particular que diz, olha, o raio que chega alinhado com o centro de curvatura desse espelho, ele retorna pelo centro de curvatura, retorna alinhado ao centro de curvatura. Então, gente, para o espelho E2, essa fonte pontual S, ela está exatamente sobre o centro de curvatura desse espelho. Ou seja, a distância de S até N, da minha fonte, ou nesse caso, o centro de curvatura, até o vértice do espelho, vai ser o próprio raio de curvatura desse espelho, que a questão já forneceu para a gente, né? Vale 2 centímetros. Ou seja, a distância SN é igual a 2 centímetros. Beleza, galera? Então, a gente consegue resolver essa questão simplesmente pelo conhecimento dos raios notáveis. Bora agora para o exemplo 2, da página 132. Deodora, aluna da 4ª série do ensino fundamental, ficou confusa na feira de ciências de sua escola ao observar a imagem de um boneco em 2 espelhos esféricos. Ela notou que, com o boneco colocado a uma mesma distância do vértice dos espelhos, suas imagens produzidas por esses espelhos apresentavam tamanhos diferentes, conforme mostrado nas figuras 1 e 2 reproduzidas a seguir. Então, gente, o que a gente consegue observar de cara, tá? Nas duas situações, eu tenho imagens que são direitas.
tá? Tanto para a figura 1 quanto para o espelho 2, eu tenho imagens direitas. Se essas imagens elas são direitas, a gente sabe que elas são virtuais. Então, duas características em comum para essas imagens, elas são virtuais e direitas, tá? O que é que muda entre elas? Que para a figura 1, a imagem formada é uma imagem menor do que o objeto. E para a figura 2, a Pop ficou até com a cabeça meio deformada, bichinha. Ela tem aqui, ó, uma imagem que é maior do que o objeto. Quem é que forma uma imagem virtual direita e menor? Um espelho convexo. Então, na figura 1, a gente tem aqui, ó, espelho convexo. E quem é que forma uma imagem virtual direita e maior? Um espelho côncavo. Mas em que situação a gente vai ter formação de imagem de espelho côncavo virtual direita e maior? Quando o objeto tiver entre o foco e o vértice do meu espelho, tá? Isso aqui, gente, que eu acabei de comentar com vocês, vai estar aqui exatamente, ó, na letra C. O espelho da figura 1 é um espelho convexo. Lembrando que para espelho convexo a gente só tem um tipo de formação de imagem. O da figura 2 é um espelho côncavo e o boneco está entre o foco e o vértice desse espelho côncavo. Porque a gente sabe que esse é aquele quinto caso, é o único caso de espelho côncavo que a gente tem formação de imagem virtual, tá certo? Simbora, então, para o exemplo 3. Um objeto luminoso está a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto. Então, bora demarcar aqui essas distâncias aqui. O objeto vai estar a 20 centímetros do vértice do espelho e ele está a 40 centímetros da parede. Uma informação muito importante aqui, gente, é que essa imagem, ó, a imagem formada por esse espelho, ela vai ser projetada nessa parede. Gente, imagens reais apenas podem ser projetadas. Imagens virtuais, elas são formadas atrás do espelho, no local onde, uma região onde a gente não tem iluminação, ou seja, ela não pode ser projetada. Apenas imagens reais são projetadas. Então, eu já sei, na hora que ele diz que é projetada numa parede, num anteparo, num filme, tá? Em qualquer lugar assim. Se ele fala que é projetada, eu já sei que é uma imagem real. Se é uma imagem real, a gente sabe que ela é invertida. Se é uma imagem real invertida, ela vai estar aproximadamente aqui. Vai ser aqui a formação dessa vela, tá? Então, quem é DO? DO vai ser distância do objeto até o espelho, que vale 20 centímetros. Quem é DI? DI vai ser essa distância total aqui, ó, da minha imagem até o vértice do meu espelho. Então, DI vai ser igual a 40 mais 20, que é 60 centímetros. Gente, bora lembrar aqui dos sinais. Se eu tenho uma imagem real, significa que DI é positivo. Então, a distância da imagem até o espelho vai assumir um valor positivo de acordo com o referencial de Gauss. Então, como é positivo, eu não vou colocar nenhum sinal, tá? Bora continuar a leitura da questão. Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, quanto vale a sua distância focal? Então, ele quer saber qual é o F. Lembrando, não vou nem calcular por enquanto, tá? Mas, de cara, eu tenho um espelho côncavo. Então, eu já espero, de acordo com o referencial de Gauss que a gente viu, que a distância focal para esse espelho seja positiva, tá? Como é importante saber essas informações, gente. Se a gente encontrar aqui alguma coisa negativa, já acende alerta de que a gente fez algo errado. Então, eu espero encontrar uma distância focal positiva. Tem o DI, tem o DO, quero minha distância focal. O que é que a gente vai fazer? Utilizar dido fedido. Vou utilizar a expressão dessa forma, tá? 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Quem quiser utilizar na expressão na forma de dido fedido, fica à vontade, tá certo? Eu vou utilizar desse jeito. Então, 1 sobre F
é igual a 1 sobre DI, 60, mais 1 sobre DO, 20. Nesse caso, gente, a gente precisa tirar o MMC, né? Então, o MMC entre 60 e 20 fica 60 aqui no meu denominador. 60 dividido por 60 vai dar 1. Vezes o numerador, fica 1, tá certo? Mais 60 dividido por 20, 3. Vezes o numerador, 3. Então, a gente acha, ó, que 1 sobre F é igual a 4 por 60. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, eu encontro que 4 vezes F é igual a 60 vezes 1, ou simplesmente 60, tá? Então, F vai ser igual a 60 dividido por 4. A gente acha que essa distância focal é de 15 centímetros. Bora manter as unidades, tá, gente? Usei DI em centímetro, DO em centímetro e acho essa distância focal em centímetro. Olha aí uma distância focal positiva, que era o que a gente esperava. Bora agora para o exemplo 4 da página 133. Para evitar acidentes de trânsito, foram instalados espelhos convexos, olha, espelho convexo, em alguns cruzamentos. A experiência não foi bem sucedida, porque como os espelhos convexos fornecem imagens menores, perde-se completamente a noção de distância. Lembrando, espelho convexo forma imagem menor, virtual e direita. Qual é a vantagem dele? Amplia o campo visual, tá certo? Mas a desvantagem é que ele está dizendo, ó, perde-se essa noção de distância, tá? Para perceber esse efeito, suponha que um objeto linear seja colocado a 30 metros de um espelho convexo. Bora definir logo quem é esse 30 metros. Esse 30 metros é a distância do objeto ao vértice do meu espelho, tá? De 12 metros de raio de curvatura, ou seja, o raio de curvatura é igual a 12 metros. Gente, se é um espelho convexo, esse raio de curvatura, assim como a distância focal, ela é negativa. O raio de curvatura vai ser negativo, tá? Muito cuidado com esses sinais. Sempre que a gente tem um espelho convexo, tanto a distância focal é menor do que zero, quanto o raio de curvatura assume sinais negativos. Então, ele diz que essa imagem, esse objeto, vai ser colocado a 30 metros de um espelho convexo de 12 metros de raio de curvatura, perpendicularmente ao seu eixo principal. E ele quer saber qual é a que distância do espelho convexo vai ser vista a imagem desse objeto. Ou seja, ele quer saber quem é DI. Bora lá, se eu tenho formação de imagem virtual, direita e menor, eu já espero que eu encontre um DI negativo, que vai me dar a formação de imagem virtual, tá certo, gente? Aqui, pessoal, eu também posso aplicar dido-fedido. Para encontrar a distância focal desse espelho, só lembrando, a gente vai pegar e dividir o raio de curvatura por 2. Isso ficaria menos 12 dividido por 2, que me daria menos 6 metros. Veja que todas as distâncias, então, estão em metros. Eu não vou precisar me preocupar com fazer nenhuma mudança de unidade, tá? Calculada essa distância focal, bora aplicar dido-fedido. Novamente, eu vou utilizar a expressão dessa forma. Quem preferir, utiliza da forma de dido-fedido, tá? Então, lembrando só como é que ficaria a forma de dido-fedido. DI vezes DO igual a F vezes DI mais DO, certo? São as duas formas que a gente tem para utilizar e tanto faz. Escolham aquelas que vocês têm mais facilidade. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre DI, que é o que eu quero descobrir, mais 1 sobre DO. Bora colocar aqui os valores? 1 sobre a distância focal, que vale menos 6. Vou colocar aqui, tá? O 6 em cima, certo? Mas lembrando, essa distância focal vale menos 6. É igual a 1 sobre DI, mais 1 sobre DO, que vale 30. 1 sobre DI vai ser igual a menos 1 sobre 6. E 1 sobre 30, que estava aqui positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 1 sobre
30. Bora tirar esse MMC. MMC entre 60, entre 6 e 30, fica 30. Então, 30 dividido por 6, 5, vezes menos 1, menos 5. 30 dividido por 30, 1, vezes menos 1, menos 1. Então, isso vai dar o seguinte, ó, 1 sobre DI é igual a menos 6 sobre 30. Bora fazer a multiplicação cruzada? 30 vezes 1 é igual a menos 6 vezes DI. DI, gente, vai ser igual a 30 dividido por menos 6. DI vai ser igual a menos 5 metros. Nesse caso, pessoal, ele quer saber a distância, tá? A distância, de fato, vai ser 5 metros. Lembrando que esse menos a gente utiliza pelo referencial de Gauss, para dizer para a gente que a gente tem ali a formação de uma imagem virtual. Tranquilo? Então, a distância, de fato, é 5 metros. Mas, se na alternativa tivesse positivo e negativo, vocês teriam que marcar o menos. Beleza? Bora agora para o último exemplo, exemplo 5 da página 134. Um espelho esférico côncavo, então voltamos a trabalhar com espelho côncavo, tem raio de curvatura igual a 80 centímetros. Bora logo aqui definir isso, ó. Esse raio de curvatura vai ser igual a mais 80 centímetros. E com isso eu consigo calcular a distância focal desse espelho, que é 80, o raio de curvatura dividido por 2, que vai ser 40 centímetros. Tudo positivo, tá, galera? Porque a gente tem um espelho côncavo. Um objeto retilíneo de 2 centímetros de altura, então isso aqui, ó, é a altura do meu objeto, é colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho, a 120 centímetros do espelho. Se meu objeto vai dar 120 centímetros do espelho, essa distância aqui vai ser o nosso DO. Essa posição resulta em uma imagem. Bora descobrir quais são as características da imagem. Bora só entender aqui, olhando as alternativas, o que é que a questão quer, tá? Basicamente, ela quer saber se é real, virtual, se está invertida ou direita. Quer saber qual é a altura dessa imagem e quer saber também, olha, qual é a distância da imagem até esse espelho. Basicamente, ele quer saber DI, HI, tá certo? Então, simbora. Para encontrar DI, eu posso utilizar dido-fedido novamente, tá? Então, a gente pode empregar aqui dido-fedido e encontrar quem é essa distância da imagem até o espelho. Outra opção seria a gente encontrar pelo aumento linear transversal. E aí eu vou fazer isso com vocês. Já que a gente já trabalhou com dido-fedido nas outras questões, nessa questão a gente vai trabalhar com as equações do aumento linear transversal, tá? Lembrando, como é que a gente calcula o aumento linear transversal? O aumento linear transversal é a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto. Isso também pode ser calculado com uma razão entre menos DI, distância da imagem, por DO. Ou existe ainda outra expressão que eu acho bastante útil, que é F sobre F menos DO, tá? Para calcular o aumento linear transversal, eu vou primeiro utilizar essa expressão aqui. Por quê? Porque eu não tenho quem é HI, não tenho quem é DI. Em compensação, eu tenho a distância focal, que vale 40, e eu tenho o DO. Então, eu vou começar calculando esse aumento linear transversal. A vai ser igual à distância focal F, que vale 40, dividido por 40 menos 120. Então, isso vai ser igual a 40 por menos 80. A gente encontra um aumento linear transversal de menos 0,5. Lembrando que o aumento linear transversal não tem unidade, porque eu pego o comprimento e divido por unidade de comprimento. Agora, eu posso utilizar as outras expressões, tanto para calcular HI, quanto para calcular DI, tá? Então, bora primeiro calcular HI. O aumento linear, que vale menos 0,5,
Ele é calculado como sendo igual a HI por HO. Quem é a altura do objeto? 2 centímetros. Então, a gente encontra que HI vale 2 vezes menos 0,1, vai valer menos 1 centímetro. O que significa dizer que HI é negativo, gente? Significa que eu tenho uma imagem invertida. Então, esse espelho côncavo está me dando uma imagem invertida. Bora agora utilizar novamente o aumento que a gente calculou, mas para calcular DO, tá? Então, menos 0,5, desculpa, calcular DO não, calcular DI, vai ser igual a menos DI por DO. Quanto vale DO? DO a gente tinha marcado que vale 120. Então, menos DI dividido por 120. Como tem menos dos dois lados da equação, vai ficar positivo, tá? Então, eu vou achar que DI é igual a 120 vezes 0,5, que vai ser 60 centímetros. Vê que as unidades, gente, estão todas em centímetros, então a gente também não precisa se preocupar com isso nesse caso, tá? Se eu tenho um DI positivo, significa que minha imagem ela é real, o que não é nenhuma surpresa, porque a gente sabe que toda imagem que é invertida, ela é real. Então, encontramos aqui as informações que a gente precisava. E nossa resposta correta, ó, letra A. Eu tenho imagem que é real, exatamente. Tenho imagem que é invertida. Ela tem 1 centímetro de altura, só que está de cabeça para baixo, tá? E ela vai estar a 60 centímetros do meu espelho, que é justamente DI. Beleza, galera. Com isso, a gente termina as nossas aulas sobre espelhos esféricos. Valeu e até a próxima!